2026 com força total, Ideias em Foco CE, site, podcast, sempre trazendo um bom debate, voltado para impulsionar as ações da iniciativa privada, os mecanismos de gestão que interferem de forma positiva no crescimento das empresas essas que pagam impostos caríssimos no Brasil, que empregam, que ali fazem com que a engrenagem econômica desse país funcione e funcione de forma objetiva e eficaz. E hoje comigo, Ramon da Alento, uma empresa que eu tive a oportunidade de conhecer em 2025 e que me chamou a atenção particularmente por envolver as vertentes principais da gestão empresarial. A pessoa, o ser humano, o colaborador, né, o CEO e o colaborador, e as estruturas de projetos empresariais que podem fazer crescer as empresas. Meu amigo Ramon, bem-vindo ao Ideias em Foco, até que enfim a gente conseguiu organizar as agendas para que você estivesse aqui para falar um pouco da sua trajetória como um empresário, como um homem de negócios, como uma figura que consegue ali mostrar os caminhos para o desenvolvimento empresarial. Você que é um administrador de empresa, especialista em projetos, tô certo? Tô falando certo? Tá certíssimo. E que vem trilhando um caminho belíssimo aí com Alento. Bem-vindo a Ideias em Foco. Eu queria que você falasse um pouco desse começo teu profissional, né, de como você configurou hoje o Ramon, empresário, administrador de empresa. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui no Ideias em Foco. Quero agradecer você, Fábio, por ter me convidado, e também o Marcelo, VIP, por ceder aqui o espaço para a gente conversar um pouco sobre a Alento. Vamos falar um pouco da minha trajetória profissional também, né? Eu sou formado em administração pela Unicristos, e após me formar eu fiz especialização em gestão de projetos pela Getúlio Vargas. Tive uma experiência bancária, passei 10 anos trabalhando em banco, e após essa experiência eu vi a necessidade de migrar de área, não porque eu não gostasse de trabalhar em banco, mas porque eu vi a necessidade de mudança, tanto na minha parte pessoal quanto profissional também. Eu não me via mais com vontade de pertencer, mas isso não tirou meu profissional. Então eu vi que no momento certo, a minha hora de sair, eu tomei a decisão e busquei, com o estudo, me capacitar para criar uma ideia de formato novo de projeto que se encaixasse tanto na minha realidade pessoal quanto profissional também. Então, quando eu montei a Alento, eu quis procurar uma ideia de transformação, tanto pessoal quanto profissional. Porque hoje a gente vê quebra de paradigmas nas gerações. Nós estamos tendo a introdução de gerações novas, uma geração da minha idade, por exemplo, que está se adaptando ao tradicional para um mundo mais tecnológico. Essa migração, né? Isso. E a gente também está tendo uma certa resistência dos tradicionais também, porque tudo é muito novo para eles. Então eles têm que ter também, respeitar o processo de maturação deles para se conhecerem e respeitarem esse novo ciclo de trabalho, né? Então existe esse processo de velocidade de crescimento do trabalho da geração nova, que é uma geração muito imediatista. Existe o processo de adaptação que a minha geração Y traz também, nesse sentido de estudar para se mostrar apto. E tem aquela constância da geração X, que a gente tem que respeitar o processo de experiência profissional que essa geração tem, mas também eles têm que alinhar a cultura deles ao novo. Então tem essa mudança que a gente tem que ter esse cuidado e esse zelo com as pessoas também. Você você teve uma experiência em banco, foram 10 anos de um trabalho muito burocrático, né? Muito técnico, que envolve também ali técnicas de vendas e de comercial, porque banco é tudo muito comercial. Essas experiências te moldaram para essa nova fase do Ramon como um empresário Alento. Como é que funciona
a tua estrutura na prática, né? No começo das falas a gente explanou que você trabalha o pessoal, a pessoa, o cidadão, o ser humano e a ligação direta à empresa. Como é que funciona esse paralelo na Alento? Certo. Primeiro eu queria falar da importância que foi a experiência no banco para mim. Foi uma experiência muito válida, porque me gerou o senso de responsabilidade nas minhas coisas. Então, esse senso de responsabilidade de fazer o trabalho de maneira adequada para cada cliente, eu trago comigo, que veio do senso de responsabilidade que veio às minhas carteiras no banco. Então, eu sei que para eu estar hoje no crescimento que a Alento está tendo, vem muito do meu senso de responsabilidade para cada um. Então, quando eu vou montar os projetos da Alento, por exemplo, na parte de pessoa física, que são os planos de desenvolvimento individuais, o foco é a persona, é a pessoa. Por exemplo, é o CPF. Isso. Eu não vou trabalhar lá o jornalista Fábio. Eu vou trabalhar o Fábio, que tem na formação dele a graduação em jornalismo, e aí nós vamos estruturar nos encontros de consultoria da Alento uma forma de te mostrar que você é forte, que você é capaz. Porque tem muita gente que acaba se auto-sabotando porque acha que não tem capacidade de exercer uma função, porque ela não está preparada, mas também ela não teve o estímulo de mudança, de querer mudar, de querer aprender, de querer se desenvolver. Então lá na Alento, primeiro, eu busco mostrar para o meu mentorado que ele é capaz, que ele é forte, que ele vai conseguir sim. Mas para isso, ele tem que ter o senso de que não é perfeito, não é uma IA, não é um robô, ele é uma pessoa. Ele tem pontos de melhoria, mas ele tem talentos também. Todos nós temos talentos diferentes. Então lá, ele vai se identificar, ele vai se fortalecer, ele vai buscar amadurecer o conhecimento que ele tem, e nós juntos vamos buscar estratégias para desenvolver cada talento da pessoa. E eu sempre digo para o meu cliente lá da Alento, para o meu mentorado, que não é só 5 talentos que ele tem o sexto, que é ele mesmo, que todos nós somos diferentes. Mas aí... Esse é o PDI, né? Isso, esse é o Plano de Desenvolvimento Individual. Hoje na Alento... uma das ferramentas de trabalho na Alento. Isso, essa é a parte de pessoa física. No PDI, eu atendo quem? Profissionais que estão inseridos no mercado. Eu atendo qualquer pessoa. Eu atendo aquele profissional que, como eu, precisou migrar de área, e é super natural isso no cenário brasileiro. Por quê? Porque tem muita gente que quer montar um negócio, mas não sabe como montar esse negócio. E tudo bem, eu montei a Alento, por exemplo. Mas para eu montar a empresa, eu tive que, embora eu seja especialista, eu tive que me atualizar. Por quê? Se você for entrevistar alguém ou ir para um local que a pessoa já se autoconsidera doutor, mestrando, eu já domino um assunto, não preciso estudar mais, eu sou o primeiro a me levantar e sair. Porque o estudo tem que ser constante. Permanente, né? Isso, exatamente. Então as pessoas têm que entender que não é porque eu sou especialista, tenho especialização na FGV, que eu vou parar de estudar e me autodominar especialista e já domina as ferramentas de projeto. Não. Hoje eu sei que o cenário brasileiro vai muito a tendência para um projeto ágil. E por que não transformar os projetos em híbrido também? Então, esse paralelo, né? Isso. Ramon, em se tratando de PDI, que é uma ferramenta que eu conheci, você me apresentou e eu fiquei muito impressionado com essa potencialidade. Nós temos profissionais de diversas áreas que muitas vezes não conseguem ali avançar, não conseguem crescer nas carreiras que escolheram exatamente por algumas questões, algumas deficiências internas. Sim. Você me corrija se eu estiver errado. E que podem ser ali dissolvidas essas deficiências através de um plano de desenvolvimento individual. Sim. Né? E como é que funciona esse PDI? Você, obviamente, que no começo tem uma entrevista, você vai conhecer a pessoa, você vai conhecer, como você disse, as potencialidades e os possíveis defeitos e barreiras. A partir daí você cria uma estratégia para ser utilizada naquela pessoa e o resultado final são avanços
Isso. na questão pessoal e profissional. Funciona assim? Isso. No começo, existe um ciclo para a gente fazer a identificação da rotina das pessoas, certo? Porque, embora o dia tenha 24 horas, a rotina é diferente do protocolo. Então, o meu processo de desenvolvimento de rotina é diferente da sua, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu não trabalho lá só com o Fábio profissional, por exemplo. Lá, a gente tem que te fazer refletir que o Fábio precisa se alimentar, o Fábio precisa se hidratar, o Fábio precisa estudar, o Fábio precisa praticar exercício físico. E o Fábio tem que entender que ele é um ser humano também. Ele tem que ter tempo para ele tem que ter tempo para estudar, ele tem que ter tempo para a família dele. Então lá existe esse processo de autorreflexão, onde o caminho é construído pelo mentorado. Eu não me considero coach. Lá a referência é: eu quero crescer por isso. Lá eu tenho uma comunicação empática. O que é a comunicação empática? Eu faço com que o meu mentorado reflita sobre as ações dele. Por exemplo, o que você faz para se desenvolver durante a sua semana? Por exemplo, nós estamos numa empresa que hoje você é auditor nível 1 e você quer ser auditor nível 2. Você já chegou a estudar como é que você vai chegar a essa alçada? Quais são os cursos que você tem que fazer? E você teve esse momento de reflexão que a atitude tem que partir de você? Você precisa que o seu coordenador diga que você tem que estudar. Então existe esse processo dentro da Alento. O meu time, que eu considero meus mentorados de time, sabem que eles têm que ter esse senso de autorresponsabilidade. Se eu quero dar aula numa faculdade, eu tenho que fazer um mestrado. E qual é a atitude que eu estou tomando para chegar a isso objetivo, aí? Né? Certo? Então eles têm esse processo de autorreflexão. Aí eu volto um pouco para a sua fala com relação a encontrar um defeito. Não é que nós temos defeitos, nós temos pontos de empenho de melhoria, tá? Só que tem que ter coragem para assumir isso, para dizer, lá Alento, eu vejo que não é um espaço de auto-julgamento, lá é um espaço de autoconhecimento. É chegar e dizer assim, existem sabotadores em mim que agem, que fazem com que eu tenha um bloqueio em alguma atitude. Então lá eu vou conhecer e aí vem o método da Alento. Como é que eu vou usar um talento meu para diminuir essa carga negativa que o sabotador age em mim? Por exemplo, o que seria uma carga negativa? O exemplo que eu posso dar. Você está trabalhando em casa e aí vem na sua cabeça um pensamento que lhe bloqueia e acaba lhe prejudicando no seu trabalho. Por exemplo, você acaba tirando o foco do que tem que fazer. E aí você deixa de produzir. Por conta dessa flechinha, né? Isso, exatamente. Fica lá, macetando na sua cabeça que você não é capaz de fazer isso. Ou então você está empolgado numa pauta de que você quer fazer e quando chega perto da pauta, vem aqueles pensamentos lá. Não consegui o material completo da pauta. Não entrevistei o suficiente as pessoas. Não vai dar certo. Vai dar errado. Você sabendo que a estrutura já está toda pronta. Então, essa falta de autoconfiança é que a gente faz com que, com o método da Alento, você respire, se acalme, se concentre. E assim você vai de degrau em degrau, porque a gente tem esse cuidado de dizer para o mentorado que ele vai crescer sim, mas ele tem que respeitar o ciclo, o tempo de maturação dele, porque não todo mundo cresce da mesma maneira, certo? E o que é interessante é que você envolve no PDI vários fatores e várias situações do indivíduo. Uhum. Você falou em atividade física, você falou em uma alimentação melhor, você fala de capacitação específica para o objetivo dessa persona, né? Dessa pessoa. Eu acho interessante isso porque é um conjunto de ferramentas que você consegue, junto com o seu mentorado, você consegue ali organizar o que muitas vezes está solto e que precisa de uma adequação. Eu acho muito interessante isso. A diferença da Alento é que existe o processo de PDI dentro das empresas? Existe.
Mas o conceito é que dentro da organização, a empresa vai preparar um planejamento para o crescimento geral dentro para da a equipe, empresa. né? Geralmente isso acontece em departamentos de venda, quando existem ainda representantes externos, né? Que precisam ali de um desenvolvimento pessoal, mas de uma forma genérica, né? Eu acho essa forma estrutural bem coerente para a empresa, porque, claro, ele vai querer que o funcionário se desenvolva para que ele cresça o negócio dele. E eu não acho errado, não, eu acho certo. Tem que ter. Agora a questão é, tudo bem, eu vou crescer para a empresa específica. E para mim, para o meu planejamento pessoal? O que eu quero de carreira para mim? Eu tenho que me desenvolver na carreira lá da empresa, porque eu sei até onde eu vou chegar, porque eu conheço a estrutura da empresa. Mas, por exemplo, existem pessoas que estão na empresa como meio. Por exemplo, para eu ter a especialização, eu trabalhei numa empresa de consultoria de parceria público-privada, que eu sabia que lá era uma estrutura para consultores e engenheiros. Eu sou formado em administração, mas eu precisava estar ali para os meus estudos, então eu já tinha essa consciência. Então tem isso também. Eu quero, tudo bem, eu me formei em odontologia, por exemplo, que tem uma mentorada minha que é formada em odonto. Beleza, você é graduado em odontologia, mas qual é a especialização que você quer? Você já fez um planejamento de curto, médio e longo prazo? Para entender qual daqui caminho, a um ano, né? Qual é a especialização, qual é o curso que você vai fazer? Você já foi atrás de saber qual foi a escola? Você vai esperar que a empresa atual que você está, ou então que a clínica que você está, diga para você que você tem que ter um diferencial competitivo? Não. Lá a gente tem essa conversa que faz com que a minha mentorada hoje tenha esse senso, essa postura de que não, eu quero me especializar em ortofacial, eu vou para a escola X, porque eu vou fazer esse curso, porque daqui a 3 anos eu me firmei aqui no PDI, que eu tenho o meu compromisso de daqui a 3 anos eu ter essa estrutura. Então ela vai se automotivar. Né? Então assim, nós usamos as ferramentas que abordam qualquer pessoa, mas existe uma mágica? Não, existe um senso que o meu mentorado tem de que, ok, eu já sei o que seguir, mas é um plano, ele tem o planejamento dele, e aí, eu vou abordar para onde? Eu vou seguir na empresa que eu estou? Eu vou montar o meu negócio? Eu vou montar um caminho de estudo para que eu me capacite? Aí vai depender das respostas que ele deu, porque eu abordo a comunicação empática e escrita. As decisões não partem do Ramon mentor, eu não sou coach. Eu apresento as ferramentas e eu respeito o tempo e espaço do meu time. Lá a estrutura, a metodologia é escrita. Eu uso ferramentas que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi nas minhas novas cursos de formações que eu fiz, claro, mas eu abordo a minha realidade. Então hoje eu vejo que o cliente da Alento escolhe a Alento, ele escolhe ser mentorado, entendeu? A decisão é do meu time. Tanto que eu digo, já teve gente que saiu, eu não posso ser hipócrita. São decisões, né? São decisões, mas eles sabem, quem saiu, a decisão é dele, que a porta está aberta. Eu acho interessante isso. Ramon, vamos falar um pouco agora das CNPJs, das empresas, que é o ambiente que a gente tem aí buscado aprimorar essa aproximação, né? Você é especialista em gestão de projetos, né? E pela FGV, que é uma instituição, né? Sim. Bem conceituada no país todo. O que são os projetos para uma empresa? Como é que um empresário que vai nos assistir, ele vai entender que precisa implantar um projeto na sua empresa para alavancar o crescimento? Como é que funciona isso? Pronto. Existem 2 vertentes que a gente aprendeu na teoria, que é, eu quero fazer, mas eu sei fazer e eu estou preparado para fazer. Então o empresário tem que ter essa consciência. Eu quero crescer no meu segmento de mercado, porque nenhum empresário vai querer se estagnar. Mas eu estou preparado para isso? Eu sei qual é a dor da minha empresa hoje? Então lá na Alento, eu sempre parto para
para identificar a dor do meu cliente. Então, a dor do meu cliente é qual? Eu quero estruturar melhor a minha empresa? Eu quero montar um plano de negócio começando do zero? Eu quero estruturar melhor a minha equipe? Eu quero criar um manual? Eu quero estruturar melhor um shopping, por exemplo, foi o meu primeiro projeto, que foi o Shopping Ibiapaba. Qual é a estrutura? E como é que eu vou fazer isso? Então, lá na PJ, para montar os projetos, foi uma série de estudos que a gente fez, né? Inclusive envolvendo sistema de informação gerencial, que eu também eu tenho a formação em auditoria interna, né? Alinhada à SGI, que envolve a ISO da qualidade, saúde e segurança ocupacional e gestão ambiental. Então a gente envolve essas questões nos projetos da PJ. Então, para a PJ, como é que a Lento funciona, né? Primeiro é identificador do meu cliente. Porque eu acredito e sempre defendi, tanto na escola tradicional como na escola ágil de projetos, que eu não monto nenhum projeto sem planejamento estratégico. Então, assim, o meu colega, eu até respeito ele dizer que não precisa fazer um planejamento para um projeto ágil, ok? Porque ele vai desenvolver um prompt em si. Mas aí eu não posso chegar para o meu cliente e dizer que o tipo de projeto dele não precisa de planejamento. Porque quem vai decidir qual é o tipo de projeto é a natureza do projeto em si. Então eu posso trabalhar hoje com as especializações com projetos preditivos, que são os tradicionais, que aí envolve o PMBOK, que é as metodologias tradicionais, mas também eu posso alinhar as metodologias ágeis, mas aí eu vou usar elas de acordo com a estrutura do meu projeto. Se ele me pedir, eu vou adequar. Então vamos pensar da seguinte forma. Eu vou te citar um exemplo e você vai me dizer se está correto. Vamos supor que um empresário do ramo de confecções, que fabrica as peças, uma camisa como essa, ele tem uma linha de produção X, ele tem lá as lojas que ele distribui e tem lojas próprias, né? Ele quer expandir o negócio, ele quer criar mais filiais, por exemplo, no município vizinho. Isso é um projeto? Com certeza, é o projeto de expansão do negócio dele. Então, assim, eu quero expandir, mas como é que eu vou expandir? Ele conheceu o público-alvo dele? Ele conheceu a região que ele quer instalar a nova fábrica dele? Ele chegou a conhecer quem é o público dele? Qual é o estilo de roupa de confecção que essas pessoas usam? Está adequado à linha dele? Porque ele vai produzir, se não estiver adequado, vai perder dinheiro, não vai? Então, assim, tem que ter esse estudo antes. Então, é um dos projetos da Alento. Que é qual? Criar plano de negócio. Que isso é um plano de negócio? Isso, exatamente. E isso é planejamento estratégico. Com certeza. Nós estávamos conversando em off, você e meu amigo Marcelo, que também é administrador de empresa e conhece os negócios, e nós citamos o caso, por exemplo, do Carrefour, que montou 2 lojas em Fortaleza, uma na Maraponga e outra ali na Barão de Stuart, querendo pegar um nicho ali, mas que não teve. Eu acho que eles não priorizaram a gestão do projeto, como você diz. E o Carrefour é uma multinacional, né? Mas passaram 10 anos, se não me falha a memória, eles operaram 10 anos e o negócio não vingou. Faltou isso que você falou. Conhecer o mercado, conhecer as potencialidades, adaptar preços, por exemplo, a uma realidade comercial de um estado, de uma capital, para poder visualizar daqui a 20 anos, né? Porque 10 anos é um período de maturação de um novo projeto, somente numa empresa de grande porte. É por aí que a Alento trabalha no sentido de orientar o empresário nas suas expansões? Com certeza, existe esse cuidado nos projetos da PJ. Voltando para o Carrefour, talvez o planejamento que eles tenham feito para a região Nordeste não fez uma técnica de sombreamento antes. E mais especificamente para Fortaleza, né? Exatamente. Técnica de sombreamento é verificar o espaço antes. Identificar as estratégias para o local. Porque, claro, a estratégia local vai ser diferente da estratégia do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste. Porque são culturas, são personas totalmente diferentes. Então,
Pode ter sido falta de planejamento estratégico, de visão de planejamento financeiro, de custo de operação, da forma de distribuição dos negócios e tal. Acredito que aqui no local não se adequou à realidade da E empresa. o planejamento de marketing, aí, puxando um pouquinho para cá, também que não se adequou às culturas locais. Pode ter sido também. Nós estamos falando de um negócio grande, uma empresa grande também. Então a gente está falando de cenários hipotéticos aqui. Pode ser também o contrato com a região fechou, entendeu? Bom, também, mas veja, quando se monta 2 lojas, o investimento é muito alto. Com certeza. Os prédios foram comprados, as estruturas, é muito caro montar isso. O aluguel da estrutura também. Se for alugado, é caríssimo. Ninguém vai montar um negócio desse para fechar com 10 anos, né? Sim. Então, a meu ver, hoje houve uma falha. E o que é que eu acho interessante? Que a Alento oferece esse tipo de consultoria para o empresário de pequeno, médio e grande porte, orientando nessas estruturações, orientando nesse passo a passo, nessa logística empresarial e comercial, com as adequações, com as análises de mercado, com as potencialidades de cada local que a empresa quer se instalar. Você faz isso com muita precisão lá na Alento e o teu assessorado pode ter a convicção de que quando recebe aquele relatório, ele vai ter um mapa para que os problemas sejam ali, né, vencidos, as barreiras sejam ultrapassadas. Pois é, dando um exemplo de uma das empresas que a gente está fazendo o plano de negócios hoje. A gente está fazendo um plano de negócios para um salão que tem mais de 30 anos de mercado, certo? Então, existe primeiro respeitar o histórico desse salão, não é chegar e mudar e vai ser isso e pronto. Então a gente tem que entender que a gente está mudando o paradigma da empresa que está há 30 anos, então tem que saber respeitar isso daí. Claro. Entendeu? Então, não é só o salão, por exemplo, lá a gente tem que avaliar, por exemplo, estou falando do salão, mas pode ser qualquer empresa. Eu tenho que avaliar qual é o regime das pessoas, como é que elas estão trabalhando, está tendo senso de pertencimento de time ou não está? Se não está, por que não está? E como a gente vai fazer com o time, sem auto-julgamento ou sem julgá-los, entender a reflexão de que não, nós somos um time, entendeu? Então tem esse cuidado na Alento também. Então existe a apresentação de projeção de planejamento de objetivos chaves, tanto em nível operacional, tático e estratégico, independente de tipo ou segmentação de empresa. As empresas recebem essas estratégias também com a gente. Existe uma simulação de projeção financeira nos planos de negócio também. Então a gente tem esse cuidado de identificar, por exemplo, no plano de negócio, quais são os principais fornecedores, distribuidores, quais são os principais concorrentes. Existe o cuidado de chegar no meu cliente e perguntar assim: você já pesquisou o seu concorrente? Você já foi atrás de ver como é que são as ações, as estratégias deles para fidelizar o cliente? Se você não tomar esse cuidado de fidelizar o seu cliente, o seu concorrente vai pegar o seu cliente. E aí, você está tendo esse cuidado de pesquisar? Ou você é o dono? A primeira pessoa que tem que pesquisar é você. Então, assim, se você não fizer, a sua equipe tem que fazer. Verdade. Bom, é sempre um prazer poder conversar com você, Ramon. Ouvi-lo é sempre muito gratificante e gera em nós um entusiasmo. E a iniciativa privada precisa de pessoas assim, com profissionais assim, administradores com essa visão de planejar nos mínimos detalhes para alcançar os sucessos tão necessários para o desenvolvimento econômico e empresarial. E onde é que a gente encontra Alento? Como é que é essa história? Tem site, tem rede social? Como é que funciona isso? O Instagram da Alento é Alento Consultoria, certo? O site é o alento.com.br. Nós estamos disponíveis também no LinkedIn. E além de falar das redes, eu queria falar um pouco, só finalizando, sobre a importância do autocuidado, sabe? Se você não tiver esse cuidado de ter essa senso de responsabilidade com você mesmo, de se cuidar, se exercitar, buscar fazer exames gerais,
Isso eu não estou falando como para consultor, para administrador, estou falando para qualquer profissão. Então, antes de cuidar de qualquer pessoa, de qualquer cliente, você tem que se autocuidar, porque o principal cliente da sua empresa ou da sua vida é você. Então, se você não tiver esse cuidado de se preocupar consigo mesmo, pode ser que vire uma bola de neve de preocupação, de estresse, de ansiedade, de burnout. Então, tem que ter esse cuidado. Então, o cuidado que eu tive comigo de não cair nessa bolha, que foi no momento certo, de ter esse senso de gratidão do que aconteceu comigo, profissional, que me faz eu ser o que eu sou hoje, mas eu me priorizei, é o que eu queria deixar aqui também, de que por mais que você cuide da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, se você não se cuidar, vai gerar uma bola de neve que vai todo mundo, infelizmente, se prejudicar. Então, eu acredito que para amar alguém, antes de você amar a sua família, o seu trabalho, você tem que se amar também. Então, tem que ter esse cuidado, porque quando você abre um CNPJ, você representa a empresa também. Então, querendo ou não, a sua saúde vai interferir na saúde do seu negócio. Alento Consultoria, fica a dica para você que vai acompanhar esse podcast em qualquer momento do dia ou da noite, você é empresário, empresária, que quer avançar, que quer melhorar no seu negócio, procura Alento Consultoria aí com o meu amigo Ramon. Fábio Tágera, Ideias em Foco, esse conteúdo vai estar disponível no nosso YouTube e também no nosso site.